Eu assisti a CPMI das fake news, ao depoimento, né, da Joyce Hasselman. Cara, que festival de baixaria e de simulação. Tanto que eu não consegui assistir tudo de uma vez só. Levei aí uns 2 dias e meio para poder terminar. Mas enfim, é interessante que a Joyce Hasselman tenha feito aquilo, porque como jornalista, né, ela tem um treinamento, né, para poder explicar as coisas, né, para mostrar tudo de uma forma didática. Embora o que ela trouxe naquele PowerPoint não é novidade para muitos de nós. De certa forma, o depoimento dela serviu para muitas pessoas entenderem por que a gente está alarmado e preocupado com a questão das fake news e da pós-verdade. Que é algo que eu venho estudando há algum tempo, venho me interessando por esse assunto. E eu já tinha noção da gravidade do que era. Pelo menos desde a época do Trump. E aí vocês podem procurar na Netflix, claro, né, aquele documentário Privacidade Hackeada, um clássico, já se tornou um clássico, que ele explica mais ou menos a ação do Steve Bannon, mas no aspecto do neoconservadorismo, o documentário ele não adentra muito. Aqui no Brasil, a principal figura que trouxe, né, as teorias neoconservadoras para o solo tupiniquim foi, obviamente, o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho e seus discípulos, né, influenciadores digitais, youtubers. Em determinado momento ali da sessão, um parlamentar vai falar que aquilo está parecendo um tribunal leninista. E aí ele vai citar uma frase que é falsamente atribuída a Lenin, que acuse os adversários do que você faz, chame-os daquilo que você é. Essa frase, que nunca foi dita por Lenin, ela é muito repetida, na verdade, pelo Olavo de Carvalho. E ela é parte da estratégia do Olavo de Carvalho para desacreditar os seus adversários. E ela vem sendo usada por todos os discípulos dele, e inclusive pelos Bolsonaro, pelo 01, 02, 03, como forma de desacreditar seus adversários e a oposição. Essa história de tribunal leninista, ela tem a ver com também uma outra teoria da conspiração, que é o Decálogo de Lenin. Esse texto, que é chamado de Decálogo de Lenin, ele é uma invenção também conspiratória, que Lenin nunca escreveu isso, não existe nenhum registro na história de que Lenin tenha colocado esses mandamentos, sabe? São mandamentos para meio que dominar o mundo. O que fazer para dominar uma sociedade. Eles vêm sendo divulgados há algum tempo. Inclusive, se você digitar Decálogo de Lenin no Google, um dos primeiros resultados que vão aparecer é um vídeo da Joyce Hasselman falando sobre esse decálogo, muito provavelmente usando o Olavo de Carvalho como fonte, e ela diz, no título do vídeo está assim: entenda o DNA do PT. Esse vídeo é de abril de 2016, então a própria Joyce Hasselman ela foi uma das propagadoras dessa teoria da conspiração, acusando o PT, de usar esse plano comunista para dominar a sociedade ideologicamente. É curioso a gente pegar o texto, que é atribuído a Lenin, esse falso decálogo, que tem uma origem meio imprecisa, assim, saca? Mas ele não é muito compatível com as ideias do Lenin, propriamente ditas. De qualquer forma, se a gente pegar esse decálogo, a gente vai ver que ali, na verdade, aquelas estratégias, elas vêm sendo implementadas pelo próprio bolsonarismo e pelos neoconservadores. Claro, com as suas devidas adaptações.
Olha só. O primeiro item diz o seguinte: corrompa a juventude, dele a liberdade sexual. Esse item, na verdade, ele vem para nós na forma de teorias conspiratórias acerca do movimento LGBT, né? O Marco Feliciano, ele teve uma época que ele falava muito em ditadura gay, em gaysismo, né? O próprio Olavo de Carvalho tem um texto falando de gaysismo. E sim, eu li textos do Olavo de Carvalho. E a ideia da ideologia de gênero é outra, né? Que eles vêm usando para poder disseminar o pânico, como se a ideia da libertação sexual e de ensinar, né? De implementar a educação sexual nas escolas fosse uma estratégia comunista para corromper a juventude. Bom, item 2. Infiltre e controle depois todos os meios de comunicação. Aqui, no caso do bolsonarismo, a gente tem visto uma aliança entre os líderes, né, dos meios de comunicação, no caso, principalmente o Silvio Santos e o Edir Macedo, uma aliança com o Bolsonaro e com os valores bolsonaristas. Nesse caso, a gente também tem ainda, né, o próprio Bolsonaro acusando outros meios de comunicação de persegui-lo e dizendo, né, para a população para não acreditar nesses meios, porque eles são propagadores de fake news, a exemplo da Folha de São Paulo e da TV Globo. Item 3. Divida a população em grupos antagônicos, incitando-os a discussões sobre assuntos sociais. O Bolsonaro faz isso claramente ao dizer que movimentos sociais e defensores de pautas identitárias foram os responsáveis por dividir a população e foram responsáveis por propagar as ideias do racismo e essa coisa toda. Se a gente for procurar aí no Google, a gente vai ver em vários vídeos, né, ele dizendo isso. Número 4. Destrua a confiança do povo em seus líderes. Ora, o antipetismo vem basicamente disso. Além disso, né, uma das principais estratégias que o Bolsonaro usou na sua campanha foi justamente de dizer que ele não era como os outros, que ele vinha de fora, que ele sempre foi um outsider, e que, portanto, ele era diferente, e que ele estava se lançando candidato para fugir da velha política. Número 5. Fale sempre em democracia e Estado de Direito, mas, tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem qualquer escrúpulo. Bom, um dos discursos usados pela maioria dos bolsonaristas para poder defender o Bolsonaro é justamente de que a gente está numa democracia e de que ele foi eleito democraticamente. Realmente, o Bolsonaro ele foi eleito democraticamente, mas lançando mão de estratégias que a gente pode questionar a respeito da sua validade democrática, né? Além disso, a gente não está mais numa democracia desde que tiraram a Dilma da presidência. E agora, né, com a eleição do Bolsonaro, cada vez mais a gente vê como ele toma medidas que não são nada democráticas. Então, lançar mão da democracia é uma coisa que eles fazem apenas no discurso. Bom, sem qualquer escrúpulo, é o que está acontecendo, né? Escrúpulo é uma coisa que os bolsonaristas definitivamente não têm. Número 6. Colabore com o esbanjamento do dinheiro público, coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior, provoque o pânico e o desassossego na população por meio de inflação. Eu acho que eu não preciso falar nada a respeito desse item. Número 7. Promova greves, mesmo ilegais, nas indústrias do país. Aqui,
obviamente, né, no caso da direita neoconservadora e do bolsonarismo, eles consideram que os grevistas e que os membros dos sindicatos, eles são vagabundos. Mas a gente teve a incitação por parte dessa direita neoconservadora bolsonarista de movimentos, por exemplo, para pedir o fechamento do STF. Agora, recentemente, né, esse lance que eles até tentaram dar, que eles deram tomatadas num pôster de lona com os ministros do STF, movimento que foi nas ruas em apoio à Lava Jato, ao juiz Sérgio Moro, tudo isso é parte, né, tudo isso é resultado de uma incitação feita nas redes sociais, não diretamente pelo Bolsonaro, mas justamente por esses perfis e por essa rede fake que foi criada, né, e ainda é articulada pelos filhos, pelo Eduardo Bolsonaro, pelo Carlos, agora em menor instância, mas enfim, a incitação à movimentação, né, a ida nas ruas, ela tem acontecido. Número 8. Promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não os coíbam. Bom, esses distúrbios, eles vêm sendo promovidos mesmo antes da eleição do Bolsonaro, graças à rede criada na internet por esses neoconservadores, pelo Olavo de Carvalho, por seus discípulos, dentre eles os filhos do Bolsonaro, e pela ação desses robôs, né, e desses perfis fakes, principalmente no Twitter e no Facebook. Número 9. Colabore para a derrocada dos valores morais, da honestidade e da crença nas promessas dos governantes. Bom, a eleição do Bolsonaro, ela vem justamente da descrença na promessa dos demais governantes. Embora o próprio Bolsonaro e seus aliados, apesar de pregarem, né, os valores tradicionais e essa porra toda, eles mesmo não têm muitos valores. Basicamente, eles falam alguma coisa, né, e agem de outra forma. O nepotismo, o uso do dinheiro público, bom, tudo aquilo que veio, né, da velha política, e a desonestidade, né, principalmente com o uso de mentiras e de narrativas conspiratórias, elas são típicas, elas já se tornaram uma marca desse governo, incluindo os ministros e os aliados, os deputados também. E por fim, número 10, procure catalogar todos aqueles que têm arma de fogo para que sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência. Em vez da arma de fogo, me parece que o que eles estão catalogando como arma é justamente quem tem poder de munição, poder de fogo na internet. Afinal de contas, influenciadores digitais, hoje, eles têm armas muito poderosas que podem oferecer resistência a esse governo. A gente viu aí algumas notícias a respeito de como essa rede, né, construída pela direita, incluindo os filhos do Bolsonaro, já tem catalogado influenciadores digitais, antifas, e lançado, né, algumas listas dessas pessoas em grupos, em fóruns, como uma forma de perseguição mesmo, na tentativa de coibir a resistência. Bom, é isso, cara. O Olavo de Carvalho, ele vai falar avidamente dessas estratégias comunistas, ao mesmo tempo que ele vai usar essas mesmas estratégias, sendo que ele permanece como um guru intelectual desse neoconservadorismo aqui no Brasil. Basta ver esse cara aí da Funarte, né, o novo diretor da Funarte, como ele é completamente bitolado no discurso do Olavo de Carvalho,
e na propagação dessas teorias da conspiração. Bom, é isso que eu tinha para falar. Eu peço desculpas pelo reflexo do computador nos óculos, mas é porque se eu tirar os óculos eu não consigo enxergar nem aonde está a câmera do celular. Se você curtiu, deixa um joinha aí, deixa seu comentário aí embaixo, o que você acha, né? Vamos continuar debatendo a respeito disso para que a gente possa fazer uma resistência ainda que pontual contra esse neoconservadorismo bizonho que está tomando conta do Brasil.